Exatamente, Rafael, porque agora a gente quer atualizar para vocês os últimos capítulos dessa novela, a CPI da Covid, a CPI do circo. A gente vai com as informações direto com a repórter Juliana Martins, a nossa correspondente em Brasília. Juliana. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafael. É isso, a CPI da Covid chega hoje aqui no último dia e ela continua dividindo as opiniões aqui no Senado Federal. Eu estou aqui nessa parte que a imprensa fica aqui para acompanhar, mas os senadores estão lá dentro da sala debatendo ainda as opiniões em contrário ao relatório de Renan Calheiros. De um lado, a gente já sabe, tem aquele chamado G7, que costurou este texto que será votado ainda hoje, até o último momento, com o objetivo de conseguir a aprovação. E, de outro lado, tem os defensores do governo de Jair Bolsonaro, que reclamam do uso político da comissão, bem como a falta de aprofundamento em um dos motivos que levou aí à criação da CPI, que seria investigar como foi usado o dinheiro enviado pelo governo federal aos estados e municípios. E antes da votação do texto de Renan Calheiros, os senadores com posicionamentos contrários estão lendo o que se chama de voto em separado. E entre estes senadores está Marcos Rogério. E a gente gravou um vídeo dele ao entrar na CPI. Vamos conferir. O de Renan Calheiros precisa obter a maioria simples dos 11 membros da CPI. Se eu tiver que definir essa CPI, depois de 6 meses de trabalhos aqui, a conclusão que a gente chega é que essa CPI foi uma grande farsa. Essa CPI se revela um estelionato político e o relatório final um fake news processual, porque ela nasce para investigar tudo, mas não investiga nada. A última alteração no texto de Renan Calheiros foi incluir entre os pedidos de indiciamento o nome do atual governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas também, Marcelo Campelo. Ele será o único governador a ter a responsabilidade apontada pela conduta na pandemia. De toda forma, o Wilson Lima disse pelas redes sociais que sequer é investigado pela CPI e que é política a colocação do nome dele entre os indiciados, já que o senador Eduardo Braga, que foi quem pediu esta inclusão, estaria tentando sabotar o governo dele. E agora, numa discussão, o senador Renan Calheiros disse que vai incluir também entre os nomes dos indiciados o do senador Luiz Carlos Ainzi, por ele ter espalhado fake news. Se o texto de Renan Calheiros ele for aprovado, ele será encaminhado às autoridades, que vão decidir se vão ou não dar prosseguimento às denúncias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, daqui a pouco também, Juliana, continue aí conosco, parabéns pelo trabalho que você tem feito em Brasília. Tem uma fala polêmica do Renan Calheiros e também do Flávio Bolsonaro a respeito da CPI da Covid-19, é isso? É isso mesmo, que além da inclusão desses novos nomes aí, que eu acabei destacando agora aqui para vocês, a CPI teve mais um ato hoje, que foi pedir providências quanto à fala de Jair Bolsonaro na live que ele fez na última quinta-feira, em que ele leu uma reportagem que supostamente associa o aumento dos casos de infecção pelo vírus da AIDS à vacinação contra o novo coronavírus. Esta fala do presidente Jair Bolsonaro resultou na derrubada do vídeo dele pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. E quanto a isso, a CPI aprovou hoje a quebra de sigilo telemático das redes sociais de Jair Bolsonaro, a suspensão de acesso aos perfis do presidente da República e um pedido de retratação do presidente por estas declarações. A CPI também aprovou o encaminhamento das informações desta fala do presidente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das... E ao chegar aqui no Senado Federal, o relator da CPI, Renan Calheiros, falou sobre esta fala de Bolsonaro. Vamos conferir o que disse Renan Calheiros. Nós estaremos hoje aprovando no relatório, fazendo esse registro e pedindo, paralelamente, o banimento do presidente da República das redes sociais. Porque fake news, vocês sabem, mata. A fake news é responsável por muitos crimes na pandemia.
né? E o criminoso continua solta. Ele precisa ser contido nessa sua compulsão pela morte. Juliana, o primeiro detalhe, você sabe tudo a respeito do que está acontecendo em Brasília e a live foi derrubada, então a gente não teve muito acesso. O presidente Jair Bolsonaro teria feito essa declaração por conta de uma notícia da revista Exame? É isso? Procede essa informação? Então, ele leu o título de uma reportagem, da revista Isto É, em que falava sobre a possibilidade de pessoas que entram em contato com o vírus do HIV, que é o causador da AIDS, terem um facilitador caso tivessem se vacinado. Mas a reportagem falava sobre estudos que estariam feitos a respeito, mas o presidente não leu a matéria, ele leu esse título que daria a entender essa informação de forma errada. E desde então, desde que o presidente falou isso na última quinta-feira, muitas notícias foram vinculadas falando que realmente a vacinação do coronavírus causaria a infecção pelo vírus. E esta não é a reportagem da revista Isto É, e não existe nenhum estudo a esse respeito. Mas realmente é uma informação que o presidente leu num meio de comunicação tradicional, mas ele só leu o título, ele não leu a reportagem e acabou causando aí uma má interpretação das pessoas que acompanharam essa transmissão ao vivo do presidente e das pessoas que acabaram repassando estas informações. E é por isso que a CPI pede, então, uma retratação do presidente sobre isso, porque agora, como ele tem milhões de seguidores nas redes sociais e muitas pessoas utilizam apenas a fala dele para se informarem sobre o assunto e sobre a questão da vacinação, inclusive, que ele se retratasse e que ele explicasse a matéria de maneira correta para que as pessoas não acreditem que vão se vacinar e vão acabar contaminadas com o vírus da AIDS, porque isso de fato não acontece. No domingo mesmo, a Sociedade Brasileira de Infectologia soltou uma nota explicando que não existe qualquer relação entre a vacinação contra o coronavírus com a infecção pelo HIV. Eu volto com você, Rafael. Muito bem, a gente vai analisando ponto a ponto. A gente acompanhou a declaração do relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros, a respeito de pedir providências para que as redes sociais tirem Jair Bolsonaro do ar. É atribuição, Daniel Santana, da CPI da Covid-19, interferir em empresas privadas para que Jair Bolsonaro seja bloqueado? Como que você vê essa situação? Bom, as atribuições da CPI deveriam ser investigar e apontar crimes cometidos segundo as investigações, depoimentos prestados, recolhimento de depoimentos. Então, isso deveria ser o principal da CPI fazer. Com relação ao pedido de indiciamento, aí eu acredito que é uma questão de justiça. A CPI pode sim pedir que sejam indiciados, que sejam investigados. Aliás, o papel dela é justamente esse. Mas as ações tomadas têm que ser tomadas pela polícia, pelo Ministério Público e pela Justiça, após um julgamento, obviamente, dessas ações. Acho que esse final de leitura do relatório, ele traz algumas coisas inesperadas que mostram para mim muito do sentido revanchista ou do sentido político que tem essa CPI, até no momento em que o senador Renan Calheiros decide incluir no seu relatório final como indiciado por fake news o senador Luiz Carlos Reis, que é integrante da comissão da CPI, né, um dos integrantes, um dos senadores integrantes. Então, mostra bem claro que ela tem um sentido político, ela tem método, ela quer atingir um grupo em específico. Dito isso, obviamente, que o que foi levantado durante a CPI, até porque a CPI foi feita com dinheiro público, ela é legal, ela está dentro da lei, mas o que foi levantado tem que ser repassado para que o Ministério Público, para que a polícia possa investigar, indiciar aqueles que se encontrem provas sobre o que aconteceu, aí sim, de uma maneira séria, de uma maneira correta, e que isso possa ser levado à justiça e que aqueles que por acaso tenham respondido ou cometido crimes que respondam por isso. Rogério Rezende, a sua opinião a respeito dessa polêmica? Bom, o Renan Calheiros ele pode pedir qualquer coisa, né? Ele pede, tudo bem, ele pode colocar
dentro ali do relatório da CPI. Primeiro, a gente tem que saber que dia que eles vão entregar esse relatório, porque a gente já viu vários depoimentos dele dizendo que tudo já está escrito, já está pronto, mas eu não sei por que até hoje a coisa está aí se indo, levantando, né? Se delongando. Por que será? Eu acredito que seja para ter sempre mais a atenção da mídia, sempre se manter aí no foco das atenções. E feita, né, a CPI, o relatório estando pronto, vai ser entregue para uns 4 órgãos, né, salvo engano, e aí cabe, então, aí sim, a esses órgãos se eles vão ou não fazer esse pedido para suspender, né, as redes sociais do Bolsonaro. Eu já falei logo no início aqui, né, da nossa participação, esse episódio do Bolsonaro só me coloca uma questão que é a seguinte, sendo verdade ou não, do que ele está dizendo ou não, o grande ponto é o seguinte, nós não podemos deixar que a censura ela seja estabelecida, que ela seja comum no Brasil. Se isso acontecer, eu já fiz isso inclusive nas minhas redes sociais, já fiz até um post sobre isso, a gente estará a um pé, né, para entrar em um processo que todo mundo fala de ditadura, de fascismo, enfim. E isso não pode acontecer. A liberdade de expressão, ela é importante. Se você falar bobagem em qualquer rede social, você vai responder, então, de alguma forma, o Ministério Público, quem quer que seja, pode impetrar alguma ação, alguma investigação com relação a isso. Agora, as notícias, elas não podem ser censuradas. Com relação a esse episódio especificamente do Bolsonaro, onde o Facebook ele tirou o vídeo, aí o que eu penso da seguinte maneira, ok, mas foi a empresa Facebook que tomou essa atitude, e não uma instituição governamental que fez isso. Okay. Menos mal. Rede social... Okay. Sim, pois não. Porque daqui a pouco eu quero acionar a Juliana novamente, né, para a gente tratar de mais um ponto específico, mas pode complementar. Não, é só para dizer o seguinte, redes sociais, o Rogério entende isso muito melhor, elas têm, quando você entra nessas redes sociais, você tem que concordar com uma série de normas que existem ali e essas redes sociais, se você descumprir alguma norma dessa, elas têm o direito de retirar o seu canal do ar, de te dar uma advertência, um strike, que cada uma tem a sua maneira de agir. Isso não é, para mim, o principal ponto aqui. Para mim, o principal ponto aqui é que a gente tem que deixar bem claro que existem leis no nosso país e leis que possam embarcar, que possam conseguir, dentro do seu guarda-chuva legal, identificar um tipo de crime cometido ou algo que possa ser um crime que você pratique em uma rede social ou na internet. A internet não é um campo sem lei. Então, tem que ser analisado essa ação do presidente, essa fala dele, que é totalmente irresponsável na minha visão, uma fala que foi levantada em cima de uma matéria de outubro de 2020, no momento que as vacinas estavam sendo desenvolvidas, e a matéria deixa bem claro que tem um adenovírus que, segundo estudos abandonados antigos, poderia aumentar o risco de se contrair HIV. Só que nenhum desses adenovírus são utilizados na fabricação de vacinas. Nenhum. Então, a matéria é responsável sim, ela é séria. A gente tem que tratar com seriedade isso aqui, Rafael. Sabe por quê? Porque quando um presidente da República chega numa rede social e diz que vacinas podem fazer você contrair AIDS, num país onde 605 pessoas já morreram pela pandemia, ele desestimula muitas pessoas... 605 mil morreram pela pandemia. Ele desestimula muitas pessoas a se vacinarem. A gente abriu o jornal falando sobre 150 mil pessoas que ainda não se vacinaram em Goiânia. Respeito o direito delas, mas não vejo que um político possa desestimular pessoas a se vacinar e a lutarem contra uma pandemia e buscarem a melhor maneira de preservar a sua vida. Muito bem, é importante mais a presença da Juliana Martins hoje no Jornal Brasil Central e eu pergunto para ela, Juliana, existe hoje uma polêmica muito grande, especulações, eu não sei se chega a ser uma informação, quero que você confirme ou não, dentro do jornalismo sério que a gente faz, ouvindo todos os lados, de que
O depoimento dos irmãos Miranda, ou os depoimentos, foram combinados com a cúpula da CPI da Covid-19, principalmente com Renan Calheiros. Esse assunto, ele circula em Brasília? Até que ponto isso pode ser verdade e melar de vez a CPI da Covid-19? Então, Rafael, existem dois grupos, como eu comecei a falar aqui, bem distintos dentro da CPI, que é o G7, que são os senadores aí que são contrários ao governo ou que se colocam como neutros em relação ao governo, e os que apoiam o governo, né? Então existem aí insinuações dos dois lados. E esse trabalho de Renan Calheiros com depoentes é muito criticado pelas pessoas e pelos senadores ali dentro da CPI que acompanham e querem que o trabalho de Jair Bolsonaro não seja responsabilizado pela CPI. Então esta fala, sim, ela é defendida pelos senadores que são favoráveis dentro do governo, que essa questão dos irmãos Miranda teria sido, então, acordado aí previamente, mas não há nenhuma comprovação sobre isso. A gente sabe que hoje vai ser votado este relatório, mas que o trabalho da CPI não vai se encerrar aqui, porque este relatório vai ser enviado para as autoridades competentes e esses assuntos que foram discutidos dentro da CPI vão continuar na mira da população, vão continuar na mira das autoridades e muitas outras informações vão se seguir depois que este relatório for votado aqui na CPI sobre a questão das fake news e da live do presidente Jair Bolsonaro, que os comentaristas falaram há pouco. A gente tem o posicionamento do senador Flávio Bolsonaro. Ele não é membro da CPI, mas ele acompanha de perto os trabalhos da CPI hoje. Antes da reunião da CPI, ele falou com alguns jornalistas que abordaram ele sobre essa questão em específico. A gente separou o vídeo em que ele fala sobre essa questão e sobre a questão da liberdade de imprensa e sobre o que ele entende ser o uso político da CPI. Vamos conferir essa fala de Flávio Bolsonaro. É mais uma medida populista. Você vê, além de tudo, a CPI ainda quer promover a censura. Criticam tanto o regime militar que são os primeiros a aplaudirem quando um perfil conservador de internet é tirado do ar, quando tem a sua monetização cortada. As pessoas se alimentavam daquilo, isso é uma ação alimentar, de comer. As pessoas tiveram o direito a ganhar o dinheiro do fruto do seu trabalho para poder comer. Isso é que a CPI está promovendo. Então, uma perseguição sem precedente e sem vergonha. Porque se fosse, por exemplo, perfis de esquerda, eles jamais estariam fazendo isso. Ou se fossem perfis ligados a eles, jamais estariam fazendo isso. Falam tanto de fake news aqui, que mais se essa CPI fez foi fake news. Toda hora um senador Renan Calheiros, por exemplo, dizia que tinha uma pergunta de internauta. Aí você ia ver o perfil lá do internauta que estava perguntando, é um perfil fake. Quer dizer, ele próprio pode ter manipulado um perfil falso para levantar a bola para ele perguntar aqui na CPI. O senador Flávio Bolsonaro, durante essa fala dele, ele também foi questionado sobre o presidente Jair Bolsonaro não ter se vacinado e sobre o exemplo que isso poderia dar para a população. Ele disse que isso cabe ao próprio presidente Jair Bolsonaro decidir sobre a vacinação dele e sobre a autonomia dos médicos que orientam o presidente, já que ele tem aí uma taxa de imunidade alta. Mas o senador Flávio Bolsonaro, ele fez questão de dizer que ele, que já pegou o coronavírus, tomou as 2 doses da vacina depois de ter se contaminado e disse que esta foi a orientação do médico dele para ele. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem. Que confusão essa CPI da Covid-19. A gente tem muitas participações aqui no 32017720. A Márcia diz o seguinte: esse circo da CPI vai ser exposto, com certeza. Tudo combinado com a cúpula do G7. E eu aproveito esse gancho para perguntar para os maiores analistas do Brasil. Daniel Santana, você acredita que Renan Calheiros seria capaz de combinar um depoimento ou não? Ou ele está acima do bem e do mal? Ou ele é um político sério, um político renomado, um político maravilhoso que não seria capaz de fazer, né, tal atitude antiética? Qual a sua opinião, Daniel? Distinções têm que ser feitas. Não dá para você colocar o Renan Calheiros como uma pessoa séria. E quando eu falo que não é uma pessoa séria, eu não estou aqui dizendo que ele é um criminoso. Apesar de existirem diversos processos a que ele responde que podem o tornar um criminoso, sim, algum dia. Se algum dia ele conseguir ou ele
se ele parar de ser votado, o que eu acho que deveria acontecer até de maneira urgente, porque não é possível que uma pessoa possa votar no Renan Calheiros achando que ela está fazendo um bem para o Brasil. Isso é uma opinião pessoal. Agora, quando eu digo sério, e eu não estou, novamente, não estou falando de corrupto, eu digo que pelas suas ações políticas, pelas suas atitudes mesmo, atitudes que teve ao longo dessa CPI, pelo seu enfrentamento a outros senadores, pela maneira que conduziu as investigações, não me parece ser uma pessoa séria, não me parece ser uma pessoa digna de respeito para quem realmente tem vontade de que sejam investigados e sejam apontados os crimes públicos que aconteceram. Mas ele seria capaz disso? Ao longo dessa pandemia. Quem? O Renan Calheiros, de combinar um depoimento? Seria. Com os irmãos Miranda? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Rogério, o que você acha? Sim. Seria capaz, então? Claro. Ok, vamos registrar mais participações aqui no 32017720. Tá bombando o Jornal Brasil Central hoje. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? O Daniel passou uma informação de que Goiânia tem 150 mil que ainda não se vacinou. Se ele tem essa informação da faixa etária que não se vacinou. Você tem essa informação, Daniel? Infelizmente não. Ou é geral? É geral, infelizmente eu não tenho informação da faixa etária, não sei se na Secretaria Municipal da Saúde existe essa informação. Falei baseado numa matéria que nós mostramos antes de começar o debate, que fala sobre, em Goiânia, já estar liberado para vacinação sem agendamento para qualquer faixa etária. Qualquer pessoa, então, que quiser se vacinar, pode ir a um ponto de vacinação e se vacinar sem agendamento. É importante falar aqui novamente. E nessa matéria é dito que, infelizmente, em Goiânia ainda 150 mil pessoas não se vacinaram. Goiânia tem o quê? 1,5 milhão de habitantes, é isso? Mais ou menos isso. Então, infelizmente, 10% da população ainda não se vacinou. 32017720, o Giovanni manda uma mensagem pra gente aqui, reclamando que em outras ocasiões teve muito comentarista contra o presidente Bolsonaro, muito comentarista de esquerda. Giovanni, e ele dá as boas-vindas aqui, diz que faz questão, que me admira de acompanhar o programa comigo. Muito obrigado, mas a gente precisa falar aqui de princípios e a gente tem que ser muito coerente. Ninguém é censurado aqui na Agência Brasil Central. A gente não chama aqui só o comentarista que tem a mesma linha de pensamento minha, ou do Rogério, ou do Daniel. Eu acho que comunicação se faz com pluralidade. E isso tem faltado demais na imprensa, lamentavelmente. O que a gente procura fazer é chamar você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, de inteligente. Você é capaz de formar a sua própria opinião. Isso é fundamental. Obrigado pelo carinho, Giovanni, de coração, viu? Você é um telespectador importante. Pois não, Daniel? Só voltando, infelizmente, Sim. Só voltando, desculpa, Rafael, ao telespectador anterior. Sim. Eu fiquei agora com uma dúvida, eu vou pedir até para a nossa equipe poder olhar isso, porque talvez eu esteja falando algo aqui que tenha deixado o telespectador confuso. Eu entendi que a informação é de 150 mil pessoas na faixa etária de que pode vacinar, acima dos 12 anos. Porque se fossem 150 mil pessoas que não estão na faixa etária da vacinação, não teria por que esse número ser levantado, e aí seria normal, né, dentro de uma população, você ter 10% que não pode se vacinar, ou que não é indicada a vacinação abaixo de 12 anos, que não teriam se vacinado. Então, a informação que eu entendi da Prefeitura é que 150 mil pessoas dentro da faixa de vacinação dos 12 anos para cima, que é indicado, que é recomendada a vacinação, ainda não se vacinaram. 32017720, estamos vendo o quinto poder das redes sociais, dominar o Brasil. O Arilson, muito bem, Arilson, muito obrigado pela sua opinião, pela sua participação. O Cláudio, eletricista de Aparecida de Goiânia, ele diz o seguinte: olha só, Renan, 11 processos. Aziz com passaporte retido são, eu não vou adjetivar aqui, né, porque pode dar problema. Ele faz uma crítica muito grande à cúpula da CPI 2019. Da Covid-19. O que vocês sabem sobre os acontecimentos da Comurg? Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Tem áudios dizendo que está tudo interditado. Ele dá parabéns aqui para o programa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos lá, mais participações. Muito obrigado, Rafael, por ter voltado das férias. Estava
com saudade de você, com todo respeito a todos. O Mário Luiz, de Goiânia, obrigado. Eu fico muito feliz, né? É porque a gente já tem uma relação muito grande com o telespectador, com o ouvinte, com o internauta, então as pessoas falam com carinho. Peraí, Daniel, você diz que o Calheiros não é criminoso? Você diz que o presidente teve culpa na pandemia? Você, como advogado, diz que o Calheiros não é criminoso. Isso é sem lógica, Daniel. O Paulo Sérgio está muito bravo com você, Daniel. Paulo Sérgio, até como advogado, mas principalmente como cidadão, eu não tenho poder de dizer se alguém é criminoso ou não, sem ter nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de prova, sem ter nenhum tipo de investigação ou de processo que tenha tido alguma conclusão, né? Eu não acho confiável, não votaria no Renan Calheiros. Acredito, pessoalmente, que ele tem a responsabilidade sobre muitos desses crimes imputados a ele. Agora, enquanto não houver investigação, enquanto não houver julgamento, principalmente o julgamento, ele não for condenado, e caso condenado ir para de trás das grades, eu não posso aqui dizer que ele é corrupto por um compromisso como cidadão mesmo. Todos aqueles têm direito, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência até que seja provado o contrário. E eu espero que seja provado o contrário, em breve. Muito bem. Como é o telespectador, o ouvinte, o internauta... Calma, você espera que seja... eu vou passar para Vossa Excelência. Calma. Traz o suco de maracujá. Então tá. Ô, Ana Luísa, pega um suco de maracujá. Então tá. Por gentileza, providencia aqui que eu vou dar no ar aqui. Eu vou entregar no ar para o Rogério Rezende, porque daqui a pouco eu já estou acionando a produção para a gente falar da Comurg como próximo assunto, mas eu vou dar a palavra para o senhor. Pode falar, Rogério. Fica à vontade. Não é palavra não. É que a finalzinho foi, espero que não seja verdadeiras as acusações. Não, eu falei justamente o contrário do que você falou. Eu falei falei que pessoalmente eu espero que ele seja condenado em breve pelos crimes que eu acredito que ele cometeu, mas não posso dizer que ele cometeu porque eu não sou juiz. Eu entendi errado? Não, se for isso, então tudo bem. Então... Exatamente isso que eu disse. Então, ok. 32017720, parabéns pelo trabalho. O nosso salário está defasado. Não há aumento de salário. O telespectador ouvinte aqui, o Davi Saulo, muito obrigado pela sua participação. A pandemia, na verdade, ela tem causado um estrago muito grande. Essa é a verdade. Não é no Brasil. A gente não está numa ilha, Daniel, Rogério. É no mundo inteiro. Basta a gente acompanhar as notícias e a gente tem que acompanhar todas e a gente é inteligente para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Débora Moraes. Mais um assunto, Débora.